Tá no meio do simulado, tá faltando muito tempo, a pessoa fez todas as questões fáceis. Todas as médias também. Supor assim, já tá com uma... Já tá bem próxima dos 847. Se já não tiver conquistado, né? Porque geralmente tem umas 6 difíceis aí, né? Sim, é. Por aí, em média. E aí ela vai tentar fazer uma questão difícil. Ela trava nessa questão. O que você recomenda para que ela consiga desenvolver melhor essa questão no momento do simulado? Tem alguma coisa que possa fazer ou simplesmente deixa em branco e vai embora? Então, olha só, vamos lá. Simulado, quer dizer, uma das principais características, ou principais motivos pelo qual você faz o simulado é justamente você simular a condição da prova do Enem. Então, como você deve se comportar no simulado é como você se comportaria na prova do Enem. Então, é exatamente por isso que durante o simulado eu recomendo que você não utilize nenhum tipo de consulta, você faça sem calculadora, você marque o tempo, você não se demore o tempo todo no banheiro, porque tudo isso pode acontecer no dia da prova do Enem. Você tem que estar preparado para todas essas condições. Você tem que sentar ali e ficar ali se dedicando. Lembrando que é simulado de matemática e ciência da natureza, certo? Eu recomendo, é exatamente isso, eu recomendo que o simulado que você vai fazer seja um simulado completo, com todas as matérias que vão cair naquele dia. Certo. Né? Então, se você numa semana você faz um simulado de matemática e ciência da natureza, na outra semana você faz um simulado de português, linguagens, filosofia, geografia e todas as outras. Isso. Certo? Certo. E mais redação. Certeza, redação também. E aí o que acontece? Então, nesse dia do simulado de matemática, você tem que estar totalmente concentrado para fazer isso. Beleza. Aí você foi fazendo lá as fáceis, você já está num determinado nível lá, já fez as fáceis, já fez as médias, e você trava numa questão que você já tinha considerado difícil. O que você vai fazer naquele momento vai ser exatamente o que você vai fazer no dia da prova. Então, olha só, você vai simplesmente fechar a prova, fechar o seu simulado e tentar respirar profundamente algumas vezes, deixando a sua mente vazia. Sem pensar em nada, ficando o menos ansioso possível naquele momento. Porque mesmo no simulado eu sei que existem pressões que ali estão, né? Tempo, principalmente. Pressão que eu digo até em relação à prova. Porque você talvez associe o fato de, se eu for mal nesse simulado, faltando esse tempo para a prova, pode ser que eu me ferre. Então o que você tem que fazer? Você tem que se concentrar ali. Você também é um exercício de você se tranquilizar. Então você se tranquiliza, respira profundamente algumas vezes, tenta manter sua mente limpa e depois de alguns minutos você volta para a prova. E ao voltar para a prova, o que você vai fazer? Você tem que usar toda a estratégia de interpretar a questão, né? Pode falar um pouco mais? De forma rápida, né? De forma rápida. Então olha só o que acontece. Você travou naquela questão e você já, se for uma questão difícil, significa que não é a primeira vez que você está lendo aquela questão. Na primeira passada da prova, como eu disse, não é pelo fato de você ter pulado uma questão que você não vai ler aquela questão. Então você já leu aquela questão toda. Beleza, você já leu. Agora você está ali para tentar resolver. Então essa questão já está marcada. Você já, de certa forma, você já esmiuçou ela um pouco antes de você tentar atacar. Você já leu o comando dela, a questão, que aliás é a primeira coisa que você tem que ler em qualquer questão, quando você estiver resolvendo. E aí o que acontece? Você tem que ir na palavra-chave. Cada palavra-chave ali, tudo o que for te ajudar a entender aquela questão ou que estiver te atrapalhando naquela questão é o que você tem que dar maior ênfase. Isso eu estou falando durante o simulado. E durante o simulado você não tem consulta. Se uma determinada palavra você não entende, você vai ter que ir pelo contexto. Ou fazer algum tipo de associação de alguma matéria que você já viu em alguma outra prova. Essa é uma vantagem da matemática, né? A interdependência que existe, não só na matemática, como ciência da natureza como um todo. Existe uma interdependência muito grande entre os conteúdos. Então isso facilita que não é pelo fato de você não ter visto um conteúdo, não ter chegado a ele, que você não tem alguns elementos que possibilitem que você resolva aquela questão. Porque você já viu aquilo de outras formas. Só tem que montar o quebra-cabeça para chegar ali. Isso ajuda bastante. Então, naquela questão ali, você vai tentar fazer o passo a passo. Se você já escreveu tudo, você vai ver se tem algum gráfico naquela questão que te ajude.
Você vai tentar associar esse gráfico ao comando da questão. Se não tiver gráfico, se não tiver figura, se não tiver tabela, se não tiver fórmula, você vai direto para a tradução e tenta traduzir aquilo da melhor maneira possível. O que eu recomendo que você faça? Eu recomendo que você faça aquela questão como se fosse uma questão discursiva. Olha que doideira. Como assim? Exatamente isso. Ou seja, como se não tivesse resposta. Se você não sabe o que fazer, se você está no meio da guerra ainda, você tenta fazer aquilo ali e chegar o mais longe possível. Depois que você chegar o mais longe possível com aquilo ali, você tenta pegar as respostas e tenta adequar aquelas respostas ao que você chegou. Uma aproximação. Você foi construindo um determinado pensamento, chegou até certo ponto. Você não consegue passar dali. Então agora você vai de trás para frente, pega as respostas e tenta preencher aquele termo, aquela parte que você não conseguiu resolver, puxando as respostas até onde você quer chegar. Isso é uma outra forma de fazer. Utilize as respostas também. Use tudo o que você poderia usar caso você tivesse na prova do Enem. Isso antes de chutar. Existem técnicas também de chute. A gente pode ver depois. Mas as técnicas de chute você só vai utilizar em última instância. Você vai ter que utilizar toda a energia que você tem, tudo que você sabe, toda a tua bagagem, antes de precisar chutar. É isso que eu recomendo.